O mistério de Sarah Joe é a história de 5 homens que foram pescar no Havaí em fevereiro de 1979 e nunca mais voltaram. Ao iniciarem a viagem a bordo do Sarah Joe, o tempo não poderia estar melhor. A navegação foi literalmente tranquila. Mas o navio e sua tripulação desapareceram depois que uma terrível tempestade atingiu a área. Parece óbvio que os 5 homens provavelmente se perderam no mar e se afogaram, mas as coisas ficaram muito estranhas em 1988, quando pedaços do Sarah Joe apareceram em uma ilha a milhares de quilômetros de onde eles se originaram. Além disso, uma cova rasa não identificada também foi encontrada na ilha onde os restos mortais de Scott Moorman foram enterrados sob uma pilha de rochas. Então, se foram os 4 homens que o enterraram, o que aconteceu com eles? E se não o enterraram, quem o fez? Para torná-lo ainda mais estranha, esta ilha aparentemente foi revistada há vários anos e ninguém encontrou os pedaços ou o túmulo de Sarah Joe naquela época. O destino dos outros 4 homens desaparecidos e o mistério de como Scott Moorman foi enterrado permanecem sem solução. Entenda em detalhes como essa história aconteceu. Aproveitando, deixa o seu like no início do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo misterioso, se inscreva nesse canal, compartilhe para ajudar o canal a crescer e vamos descobrir sobre esse mistério de Sarah Joe. O caso de Sarah Joe. Em 11 de fevereiro de 1979, 5 amigos, Scott Moorman, de 27 anos, Benjamin Callan, de 38, Peter Ranchett, de 31, Patrick Wessner, de 26 e Ralph Malayakini, de 27, estavam trabalhando duro para construir uma casa em um dia ensolarado na cidade de Narico, na ilha havaiana de Maui. O tempo estava tão bom e o mar tão convidativo que os homens, todos pescadores experientes e ávidos, brincavam que deveriam passar o resto do dia pescando. A piada se tornou realidade quando Ralph Malayakini sugeriu que fossem à casa de seu irmão gêmeo e pegassem seu barco. A tripulação de Sarah Joe. Os 5 marinheiros deixaram o porto perto de Hana, no Havaí, em 11 de fevereiro de 1979. E o que exatamente aconteceu com eles depois disso permanece um mistério. Os 5 amigos viajaram cerca de 11 quilômetros até Hana e pegaram o barco modelo Boston Whaler do irmão de Ralph, um barco chamado Sarah Joe, que acabou precisando de novas velas de ignição para o seu motor de 85 cavalos, mas estava em perfeitas condições. O grupo também carregava lanches e bebidas, além de um enorme refrigerador cheio de gelo para qualquer peixe que pudessem pescar. A fúria do oceano. No dia em que navegaram, o tempo estava bom e não havia sinal de mau tempo. 2 horas após a partida, no entanto, o tempo começou a piorar e uma tempestade atingiu o barco. Embora a maioria dos barcos de pesca tenha retornado ao porto, a tripulação do Sarah Joe nunca retornou à terra. Um sistema de baixa pressão estava se infiltrando na área naquele dia, e ao meio-dia, o vento de repente mudou de direção e atingiu velocidades aterrorizantes, assim como fortes chuvas torrenciais. A tempestade se tornou tão violenta e causou tantas inundações e danos na cidade de Hana que logo foi reconhecida como a pior que a região já havia visto em 50 anos. Em algum lugar do mar agitado estava o Sarah Joe. Alguns dos maiores barcos de pesca na água voltaram em segurança à costa, independentemente das ondas furiosas, algumas das quais diziam serem ondas de mais de 12 metros, consideradas muito perigosas. De acordo com o relatório original do Havaí em 1979, havia mensagens de socorro do navio no dia em que desapareceu. Marinheiros relataram problemas no motor no início da noite de 12 de fevereiro de 1979. As buscas pelos tripulantes. O mistério de Sarah Joe levou a uma grande busca. No dia seguinte ao desaparecimento, a guarda costeira continuou sua missão. Com o tempo, tornou-se uma grande frota de navios, barcos e aeronaves. Uma busca de 5 dias cobriu uma vasta área do oceano, mas nenhum vestígio dos 5 homens ou do barco foi encontrado. O verdadeiro problema para os investigadores é que ninguém sabia para qual lado o grupo foi ou onde foi parar.
As fortes correntes do canal Aleno e Raja também não ajudaram. Eles até trouxeram pombos-correio especialmente treinados para encontrar pessoas perdidas no mar. Quase uma semana depois, os especialistas concluíram que Sarah Joe afundou com todos a bordo. Naufrágio descoberto perto das Ilhas Marshall. O alerta foi emitido após o desaparecimento de Sarah Joe. John Hackett, pai de Peter, estava muito envolvido na busca. Ele contou com a ajuda do biólogo marinho John Norton e do capitão da guarda costeira Gene Cushman. Infelizmente, apesar de seus melhores esforços, não encontraram vestígios do navio. No entanto, 10 anos após esta pesquisa, o caso tomou um rumo inesperado. John Norton, que estava em uma expedição em um deserto chamado Taong, nas Ilhas Marshall, descobriu um pequeno barco que provavelmente foi registrado no Havaí, mas ele encontrou uma cova profunda e o maxilar apoiado em uma pilha de pedras. O mistério permanece intacto. A investigação revelou que era realmente Sarah Joe. Uma revisão dos registros dentários revelou que o osso encontrado em Taong pertencia a Scott Moorman. Ao examinar mais de perto o túmulo, eles encontraram muitos pedaços de papel parcialmente queimados sobre o esqueleto do falecido, que foram armazenados como um manuscrito ou livro. Além disso, outras buscas foram realizadas no local, mas nenhum outro osso foi encontrado. O mistério do desaparecimento de Sarah Joe permanece sem solução. Anos depois, o caso ainda leva muitas dúvidas e muitas pessoas formulam teorias diferentes sobre o que teria acontecido com a equipe. Finalmente, alguns acreditam que Sarah Joe estaria à deriva e que seus passageiros teriam morrido de fome e desidratação. Outros acreditam que Scott Moorman morreu por último e alguém descobriu seu corpo e decidiu dar-lhe um enterro adequado.